e junto com o Marcelo a gente vai apresentar hoje um pouquinho para vocês sobre timpanismo em bovinos. O timpanismo, ele é o acúmulo de gases que resulta em uma distensão acentuada do rumen e do retículo. Essa produção de gases é algo fisiológico no caso dos bovinos, pelo processo de fermentação que os micro-organismos presentes, né, na microbiota ruminal, eles fazem essa fermentação do bolo alimentar que chega lá, então junta esses gases no trato digestório desses animais. Porém, o timpanismo ele é esse acúmulo de gases, porque esses gases são incapazes de ser expulsos pelo organismo do animal. A gente vai ver algumas causas aqui mais para frente, o que causa essa incapacidade de expulsão. Então, eles ficam no trato digestório desses animais, como nessa imagem aqui, ó, a gente pode ver. Aqui é a parede abdominal esquerda e a direita. A gente vê que a esquerda ela está muito distendida. Isso pela distensão do rumen. O rumen, a gente vai ver mais para frente também, ele ocupa grande parte do lado esquerdo do animal. Então, aqui a gente vê essa distensão acentuada, é um dos principais sinais clínicos no caso do timpanismo primário. E o timpanismo, ele é responsável por grandes perdas econômicas, já que ele é um problema que ele tem que ser resolvido rapidamente, senão ele resulta, né, na morte do animal. Ele é responsável por uma queda brusca da produtividade desses animais, já que já na fase inicial, esses animais eles diminuem muito o consumo. No caso, se for um bovino leiteiro, né, diminui a produção de leite, e eles também passam a ficar muito tempo em decúbito. E há uma elevada mortalidade em animais que são gravemente afetados. Então, esse problema ele tem que ser resolvido muito rápido, senão causa a morte desses animais. Agora a gente vai falar um pouquinho das principais causas do timpanismo. O timpanismo, a gente vai ver mais para frente, ele é classificado de duas formas: timpanismo primário e timpanismo secundário. Essas duas primeiras aqui são mais relacionadas ao timpanismo primário, enquanto essas duas ao timpanismo secundário. O timpanismo primário, ele é mais relacionado a problemas a falhas, né, na alimentação. Então, acontece principalmente em animais criados em sistema de confinamento, já que esses animais, eles recebem uma alta proporção de concentrados. E esses concentrados aumentam a fermentação, e como a gente viu, a fermentação, ela aumenta essa produção de gases. Também a ingestão de leguminosas com alto grau de crescimento, como a alfafa e espécies do gênero trifólio. Essas duas imagens aqui são do mesmo artigo. Essa imagem representa essas espécies do gênero trifólio, e aqui animais que ingeriram essas leguminosas. Aqui a gente pode ver todos eles, né, com uma distensão acentuada abdominal aqui, principalmente do lado esquerdo. E no caso do timpanismo secundário, a gente observa principalmente em casos que ocorre uma estenose física ou funcional do esôfago. Estenose é o estreitamento da parede do esôfago. Então, essa estenose ela pode ser física, por uma obstrução, por um corpo estranho. Nessa foto aqui a gente pode ver um exemplo desse. Foi feita uma necrópsia de um bovino. Aqui é o esôfago dele e aqui é a presença de um limão. Esse bovino ingeriu um limão inteiro e esse limão ele acabou ocluindo totalmente a passagem do esôfago. E pode ser funcional. A gente vai ver mais para frente também alguns casos de problemas nas vias nervosas e também alguns problemas que o animal já possui, e aí o timpanismo seria algo secundário a isso. O timpanismo primário, então, ele também pode ser chamado de timpanismo espumoso. E ele está relacionado principalmente a fatores nutricionais. Tem alta incidência em produção intensiva, como a gente viu, principalmente em animais criados, né, confinados, e no período da seca, porque no período da seca é que se faz necessário o maior manejo desses animais, né, pela falta de pastagem. Então, há uma mudança dessa dieta, e aí fica meio desproporcional a quantidade de concentrado que os animais recebem pela quantidade de volumoso. Isso faz com que aumente a fermentação e aumente a produção de gases. No caso das leguminosas, que a gente viu nas imagens anteriores, elas possuem um baixo teor de fibra
e um alto teor de carboidratos solúveis e proteínas de alta degradabilidade ruminal. Então, aqui, hemicélulas, saponinas, e elas são responsáveis também por esse aumento de fermentação. A gente pode citar também o desenvolvimento maior de Streptococcus bovis, que são responsáveis pela produção de mucopolissacarídeos. Esses mucopolissacarídeos, eles aumentam a viscosidade do fluido ruminal. Então, já junto uma alta fermentação, uma alta produção de gases, com uma maior viscosidade do fluido ruminal, acontece a formação de bolhas. E essas bolhas, elas vão se aderindo ao bolo alimentar, que está ali presente no rumen. Isso é o que acontece nessa imagem aqui. Essa imagem era como se fosse a cabeça do animal, ela estivesse nessa posição aqui, que eu estou apontando com a seta. Nesse lado de cá representa a parede abdominal esquerda e essa parede abdominal direita. E aqui o rumen. E isso tudo que está em azul representa justamente essa alta produção de bolhas. E essas bolhas, elas vão se aderindo ao conteúdo que está no rumen e formam espuma. Por isso que também é chamado de um timpanismo espumoso. E esse conteúdo que está aqui, ele não consegue sair, vai aumentando e por isso ocorre essa distensão da parede abdominal, como a gente viu nas imagens. Aqui são alguns sinais clínicos, eu não vou entrar muito a fundo, porque o Marcelo vai falar mais detalhadamente deles mais para frente. Mas aqui a gente pode observar, são 2 artigos diferentes que a gente tirou essas fotos, e a gente pode ver o mesmo sinal, que é o característico de distensão abdominal esquerda. A gente pode ver aqui a diferença, né, entre a parede abdominal esquerda e a direita, e nesse animal aqui também, entre a esquerda e a direita. E esse aqui é o mesmo do artigo dos animais que ingeriram grande quantidade de leguminosas, e aí a gente pode observar aqui o animal já, né, deitado com protusão de língua. O timpanismo secundário, ele já é por causas de estenose do esôfago. E essa estenose, como a gente falou, ela pode ser física. Então, esse aqui é outro artigo. Do mesmo artigo esse aqui. São animais que no coxo, eles ingeriram o alimento com resíduos de tangerina. E esses aqui com limões inteiros, que foi o mesmo caso apresentado anteriormente. Isso aqui já é o conteúdo ruminal, já depois que fez a necrópsia, achou esses limões inteiros no conteúdo ruminal. Então, a gente pode observar que os bovinos, eles são animais de baixa seletividade do alimento. Então, se no coxo aqui tiver alguma fruta, como resíduo de tangerina, limões, caroços, a gente vai ver mais para frente caroço de manga, esses animais, eles vão ingerir normalmente e acaba que, dependendo do tamanho, do jeito que esse corpo entrou no animal, ele pode obstruir totalmente a passagem do esôfago. Também pode ser, essa estenose, ela pode ser também funcional, por tumores ou abscessos que estejam próximos à região ali do esôfago, ou linfonodos que sejam aumentados de tamanho, então secundários a uma infecção que o animal tenha, ali linfonodos regionais, aumentam de tamanho e estreitam o lumen do esôfago. Então, esse gás que está no rumen do animal, ele não consegue ser expulso. Então, ocorre essa dificuldade de eructação. Essa eructação nada mais é do que a expulsão do gás. E também essa eructação ela pode ser advinda, né, de lesões de vias nervosas que chegam até o esôfago. O que acontece nessa imagem é a mesma do timpanismo primário, então aqui continua sendo, né, na direção da cabeça do animal. Aí aqui, ó, parede abdominal esquerda e direita, aí aqui o rumen, e o rumen, desse jeito que ele tá, sem distender muito a parede, ele apresenta, né, do jeito que apresenta normal no animal. Porque aqui tem 2 cores diferentes pela estratificação que o alimento fica no rumen do animal. Ele é separado por densidade, então o gás normalmente ele fica nas áreas mais dorsais, e depois o alimento é estratificado por densidade. Só que o gás ele só tem esse espaço para ficar. Se vai aumentando o gás, ele não consegue ser expulso, já que o esôfago está obstruído, vai aumentando aqui e vai distendendo a parede cada vez mais. Bom, pessoal, vou continuar a apresentação. Boa noite. Vou falar um pouco dos sinais clínicos do timpanismo secundário. Diferentemente do timpanismo primário, o timpanismo secundário pode ser causado por obstruções da laringe ou do esôfago.
Essas obstruções podem ser obstruções físicas ou mecânicas ou obstruções patológicas. Essas obstruções físicas podem ser por conta de alguma fruta, caroço de fruta, tubérculos, ou resíduos que se encontram na pastagem, como plástico, corda, metal, já que sabemos que os bovinos são pouco seletivos. E obstruções patológicas são por conta de abscessos, linfonodomegalias ou células cancerígenas. Bom, como primeiro sinal clínico, o animal apresenta a extensão da cabeça ou a extensão do pescoço. Esse sinal clínico pode ser por conta do incômodo da obstrução, né, que gera um grande incômodo ao animal, ou pode ser por conta do rumen já estar com uma alta pressão intraruminal. Com isso, o rumen sofre um estiramento, e esse estiramento, já que o rumen se localiza caudal ao diafragma e caudal ao pulmão, esse rumen desempenha uma grande pressão em cima do diafragma e do pulmão, dificultando a respiração. Com isso, o animal faz a extensão da cabeça e a extensão do pescoço, tentando melhorar a sua forma respiratória. Também pode acontecer o aumento do flanco esquerdo, da fossa paralombar esquerda, do antímero esquerdo. Como a Ju mostrou, o rumen se localiza a maior parte no antímero esquerdo, e como esse rumen, por conta de acúmulo de gás ou de espuma, esse rumen pode sofrer um aumento que vai fazer o aumento do flanco esquerdo. Ele também pode apresentar mucosas cianóticas, como eu disse, já que ele desempenha uma pressão sobre o diafragma e sobre o pulmão, acaba diminuindo a sua função respiratória. Com isso, as mucosas vão ficar cianóticas, porque há uma falta de oxigênio, está chegando pouco oxigênio nos tecidos. Com isso, essas mucosas podem apresentar uma cor azulada a arroxeada. Os animais também podem apresentar o sinal clínico, que é uma cialorreia intensa, uma salivação intensa, e uma tosse intensa por conta da obstrução. Também pode apresentar taquipneia e taquicardia por conta da obstrução também, ou também por conta da pressão do rumen que está desempenhando em cima do diafragma e do pulmão. Com isso, o animal tem que respirar mais vezes e o coração tem que bombear mais vezes para tentar suprir a necessidade do organismo. As primeiras fases do timpanismo, os movimentos ruminais ficam de forma mais intensa, há mais movimentos ruminais, mas com isso vai se cessando e podendo chegar a uma baixa movimentação ruminal ou seguindo de uma atomia. A atomia é a falta de movimentos ruminais. Bom, os sintomas do timpanismo primário quanto do timpanismo secundário são bem parecidos. Não há muita diferença do sintoma entre os dois. Os dois apresentam a distensão da fossa paralombar. Geralmente, o timpanismo secundário, ele acomete um animal por vez, mas geralmente o timpanismo secundário, por ser, consequentemente, por forma nutricional, ele vai acometer mais animais na fazenda, como relatamos em casos de a morte de mais de um animal na pastagem em pouco tempo. O timpanismo primário, ele acaba levando o animal à morte muito rápido. Os dois apresentam a distensão da fossa paralombar. A pressão intraruminal nos dois casos, a pressão intraruminal é muito grande, tanto no timpanismo primário quanto no timpanismo secundário. A distensão acentuada do flanco esquerdo, o aumento da frequência respiratória nos dois casos, cialorreia intensa, tanto por conta da obstrução, tanto por conta da fermentação que ocorre no timpanismo primário, protrusão da língua, que o animal acaba expondo a língua para tentar melhorar a forma de respirar, porque ele se encontra sufocado, e os movimentos ruminais reduzidos ou totalmente cessados. Forma de tratamento. Essa forma de tratamento, podemos tratar tanto o timpanismo secundário, tanto o timpanismo primário, por cânulas. A promoção da saliva no bicarbonato de sódio é mais utilizada no timpanismo primário. Sonda ruminal a sonda ruminal é mais utilizada no timpanismo secundário, ajuda bastante na desobstrução. No timpanismo secundário também é muito usada trochanter, mas
tem que tomar cuidado com a sepsia, porque pode desenvolver uma peritonite, né? Agente antiespumantes é mais utilizado no timpanismo primário, para ajudar na diminuição da espuma, com polaxaleno. E a rumidotomia pode ser usada nos dois casos, mas geralmente é o último caso, quando nenhuma dos outros tratamentos não resolveu, aí sim é feita a rumiectomia. Conclusão. Bom, como a gente consegue prevenir principalmente o timpanismo primário, que é por conta da dieta desse animal? Fazendo uma dieta bem formulada, adequada para cada animal, na proporção adequada entre volumoso e concentrado. Atenção ao tipo de forragens que vamos utilizar nas nossas pastagens. E no timpanismo secundário, que é por conta das obstruções, o cuidado com a higiene das nossas pastagens, com o resíduo que a gente vamos deixar na nossa pastagem, no coxo daquele animal, já que os bovinos são muito pouco seletivos. E essas foram as referências que nós utilizamos.